Ai, meu povo, boa tarde, a paz de Deus, façamos uma boa tarde. Eu não sei de onde vocês estão, mas aqui tá um calor, graças a Deus, né? Ai, vamos crer pela fé que já já o frio vem, mas tá muito quente. Bom, demorei, mas não falhei, né? Aqui estou eu e hoje a palavra que eu vou trazer para vocês, para levar pro coração, é algo que serviu até para mim, né? Então acho que antes de Deus falar com vocês, ele fala comigo. E é Josué 1:9. E tá escrito assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o que ele tá falando pra gente. Esforça-te, tenhai bom ânimo. E é isso. É mais difícil? Nem é tão difícil às vezes, né? Às vezes a gente que faz com que seja tão difícil. Às vezes é uma coisa que nem é tão complicada, mas a gente torna mais difícil do que é. Às vezes nem é tão difícil e a gente faz com que se torne mais difícil do que é. Sabe, às vezes uma simples pergunta torna tudo mais fácil, mas não, a gente prefere achar e levar pro coração, né? Então, às vezes a gente faz com que as coisas sejam tudo muito mais difícil, né? Então, Deus está falando pra gente, esforça-te e tem bom ânimo, né? Que Ele vai prover. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos levar uma vida leve, sabe? Nossa geração tá levando tudo muito pesado, muito ferro e fogo, sabe? Ninguém pode falar nada, ninguém pode olhar, ninguém pode respirar, ninguém pode brincar, ninguém pode sorrir, sabe? Ninguém pode fazer absolutamente nada que tá magoando, que tá ofendendo, sabe? A gente tá numa geração muito pesada, sabe? Uma geração onde as pessoas estão tóxicas, as pessoas estão doentes, sabe? É uma geração onde nós estamos fazendo mal um pro outro, né? Uma geração que está faltando amor, né? Uma geração onde nós estamos deixando de viver os conceitos básicos, né? Os conceitos básicos do ser humano, os conceitos básicos da família, né? Uma geração onde a sociedade quer impor algumas coisas que infelizmente dentro da minha casa, dentro da minha família, não vai acontecer. Olha, eu vou ser bem sincera para vocês, o meu filho vai fazer 6 anos e fazem exatamente 6 anos que não se assiste TV aberta dentro da minha casa. Rede Globo dentro da minha casa? De jeito nenhum. TV aberta dentro da minha casa, não. Podem falar que eu sou quadrada, que eu sou chata, que eu sou... Pode falar o que quiser, não tô nem aí. Mas dentro da minha casa não. Dentro da minha casa a família é constituída de pai, mãe e filhos. Dentro da minha casa nós seguimos a palavra de Deus. Eu não tô desmerecendo as outras pessoas ou o que as outras pessoas acham. Eu acho que cada um tem que viver aquilo que te faz feliz, né? Se você está feliz da maneira com qual você está vivendo, se você está tendo uma vida leve com qual você está vivendo, ok, tá ótimo, né? Mas a partir do momento que está te incomodando, que você está infeliz, que você está doente, que você está depressivo, que você está triste, que você está amargo, que você está com ansiedade, é porque alguma coisa está errada, né? Então, olhe para dentro de você. Pare de pensar no que a sociedade prega, num corpo perfeito, num cabelo perfeito, numa unha perfeita, numa fala perfeita, numa comida perfeita, numa casa perfeita, numa família perfeita, num ser humano perfeito. Para de olhar as redes sociais e ver a perfeição. Porque assim, é fácil postar a perfeição. É fácil postar que todo mundo é feliz, todo mundo é maravilhoso. É fácil postar uma vida de rede social. É fácil. Qualquer um pode fazer isso. Ainda mais com as IAs de hoje que existe aí. Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, ninguém mais tem defeitos,
sabe? Só que a realidade é algo totalmente diferente do que a gente tá vendo por aí. E isso tá matando as pessoas. Nós estamos vivendo numa geração doente. Nunca se teve uma geração tão doente que nem a que nós estamos vivendo hoje. Nunca se teve. E por quê? Porque simplesmente nós queremos seguir algo que estão querendo impor. Sabe? Eu não tô falando que as pessoas estão erradas ou que elas não têm que viver aquilo que elas acreditam ou qualquer coisa do tipo. Não. Eu tô falando que nós temos que ser felizes. Se você acha que o que você tá vivendo tá certo, por mais que eu ache que tá errado, eu tenho que respeitar você e ponto, né? Sabe? Eu não preciso concordar com o que você acha, né? Concordar não, mas eu tenho que te respeitar, sabe? Então hoje nós estamos doentes, sabe? Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a ter uma vida leve, nós precisamos aprender a fazer a nossa parte, nos esforçar, fazer a nossa parte, deixar Cristo fazer a dele. Quando nós entendermos que a vida é tão leve, que a vida é tão boa e que nós que dificultamos, quando nós começarmos a olhar para dentro, sabe, e ver as feridas e curá-las e ver o quão fácil é, nós vamos olhar e falar: quanto tempo eu perdi seguindo a moda, quanto tempo eu perdi seguindo redes sociais que não existem, quanto tempo eu perdi, sabe? Eu não posso falar pra vocês que a minha vida é perfeita, que eu não tenho problemas, que eu não tenho contas pra pagar, que eu não tenho contas atrasadas, que eu não trabalho demais, que é tudo perfeito. Não, eu não posso falar isso pra vocês porque eu estaria mentindo. E tem uma coisa, quem me conhece sabe, eu não minto. Então, não é perfeito, mas Deus não disse que seria. Deus não disse que nós não teríamos aflições, né? Só que ele disse que estaríamos com nós em todos os momentos. Só que a gente pode facilitar, né? A gente pode amenizar a situação, né? A gente pode fazer com que o problema ele seja mais fácil, menos doloroso, sabe? Eu acho que tá na hora da gente abrir os olhos, olhar para dentro olhar para dentro da gente, olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, sabe? Cuidar de dentro primeiro para depois cuidar de fora, sabe? Você vai conversar com as pessoas hoje, todo mundo que você conversa está passando por um problema de ansiedade, ou por um problema de depressão, ou por alguma dor emocional, ou por alguma tristeza, ou por alguma falta de algo, ou por algum vazio. Todo mundo. São pouquíssimas pessoas que conseguiram encontrar o teu propósito, conseguiram deixar o que a sociedade fala que quer, viver da maneira correta, né? E ter uma vida mais leve, sabe? Gente, acorda, abram os olhos, mude a mente, sabe? Saiam da rede social se for preciso, afaste-se um pouco da televisão se for preciso, sabe? Olhe para você, olhe para dentro de você, olha o que você precisa, olha onde está doendo, sabe? As nossas crianças estão sofrendo, as nossas crianças estão ficando doentes, as nossas crianças estão se matando. É uma geração onde nunca se teve um índice tão grande de crianças tirando a própria vida. Sabe, essa semana eu estava conversando com o meu esposo e ele falou que agora foi sancionada a lei onde os pais vão ser responsáveis, né, judicialmente, penalmente pelos filhos. Mas os filhos são os reflexos. Eu sei que tem muita gente, muito jovem, que depois decide o caminho errado e não é porque não teve educação, não é porque não teve amor, é porque simplesmente foi influenciado e teve um caminho errado. Mas olhe para dentro de você. A maioria dos jovens, dos adolescentes foram crianças
doentes, foram crianças tratadas de maneira errada, foram crianças que tiveram responsabilidades que não eram delas. Criança não tem responsabilidade de cuidar de irmão, por mais que difícil que isso seja. Criança não tem responsabilidade. Se você teve 4 ou 5 filhos, a responsabilidade é sua. Ele pode sim te ajudar, mas a responsabilidade não é dele. E eu vou te falar porque eu tive essa responsabilidade. Eu não tive infância. Eu tive que cuidar dos meus irmãos. E a responsabilidade não era minha. Sabe? Então, assim, hoje você vê criança de 5 anos cuidando de criança de 3, criança de 6 anos cuidando de criança de 4, sabe? A gente precisa olhar para as nossas famílias, olhar para as nossas crianças, olhar para dentro da nossa casa. A gente precisa sarar a nossa casa primeiro. Olha para dentro de você, mulher. Olha para dentro de você, homem. Olha para tua mulher, olha para você. Cura tua família. Volta às raízes, volta lá atrás. Sabe? Pensa que não é porque às vezes você sofreu na infância, às vezes você não teve tudo que você queria, ou às vezes você não teve o amor, não teve carinho, não teve um cuidado, que você não possa dar isso, sabe? Porque às vezes seu pai e sua mãe, eles deram aquilo que ele tinha, aquilo que eles receberam. A gente tem que aprender a quebrar ciclos. Não é porque eu não tive que eu não vou dar para o meu filho. Sabe, a gente vem passando de geração em geração, a gente vem trazendo amargura, a gente vem trazendo rancor, a gente vem trazendo ódio. Sabe, a gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa trazer uma coisa diferente, sabe? Não é porque eu não tive infância, não é porque eu não fui cuidada, que eu não vou cuidar, que eu não vou querer que o Davi tenha. Não, eu quebrei essa maldição na minha vida. Meu filho vai ter infância, meu filho vai ser cuidado. Mesmo porque eu já liberei perdão. Minha mãe é a melhor vó do mundo. A minha mãe é uma vó pro meu filho, assim, fora do normal. A minha mãe é a melhor mãe do mundo pra mim hoje. Sabe? Porque nós nos perdoamos, nós liberamos perdão. O que ela fez no passado não determinou o que ela é no futuro. Hoje ela é a melhor vó do mundo. Sabe? Hoje eu posso falar pra você que a minha mãe é a melhor mãe que eu podia ter, a melhor vó que eu podia ter dado pro meu filho. Então, as desavenças que nós tivemos lá atrás não determinam o que nós vamos viver hoje. A gente tem que parar com isso. A gente tem que aprender que o perdão não é pra eles, o perdão é pra nossa libertação. Olha pra dentro de você, olha o que tá te machucando. Você tá machucando uma outra pessoa, porque pessoas feridas vão ferir. Às vezes intencionalmente, às vezes você não tem intenção de ferir, mas se você tiver ferida, você vai ferir. Às vezes você não quer, mas você vai. Às vezes você não quer repetir o ciclo, mas você vai repetir o ciclo. Quantas vezes eu falava assim, eu abria minha boca e falava exatamente assim, olha, gente, mas por que essa mulher passa isso tudo com esse homem? Por que essa mulher se submete a isso? Por que essa mulher não mete pau nesse homem, desce um cacete nesse homem, mete o pé na bunda dele e vai embora? Aí sabe o que Deus fez? Deus me levou para um relacionamento abusivo. Para eu entender que não é fácil. Que a mulher, ela não vive um relacionamento abusivo e ela não sai de lá porque ela não quer. É porque não é fácil. Sabe? Porque é difícil sair de lá. Porque a gente precisa de socorro, a gente precisa olhar pra gente. A gente precisa se curar, a gente precisa estar forte, a gente precisa de amor, sabe? Hoje, a nossa geração, independente de qualquer coisa, nós precisamos de amor. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos olhar para o outro e sentir a dor do outro, sabe? Porque o outro podíamos ser nós. O outro podíamos ser nós. Sabe, hoje eu tenho um teto, eu tenho um carro, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu vou onde eu quero. Eu trabalho para ter isso? Sim, trabalho para ter isso.
Mas é Deus que me dá, porque se Ele falar para mim, você não vai ter, eu não vou ter. Então, o mínimo que eu posso fazer é abençoar a vida do outro o máximo que eu puder. Sabe, a gente tem que parar de olhar com julgamento. Sabe, o dia que a gente conseguir olhar para o outro e falar, e se fosse eu no lugar do outro? Poderia ser eu. Sabe, Deus me levou para vários lugares para eu entender. Sabe, eu tive que quebrar o meu orgulho. Eu tive que quebrar a minha empáfia. Eu tive que me moer, sabe? Moer o meu orgulho, pedir perdão para pessoas que eu não tinha feito nada. Eu tive que perdoar pessoas que me machucaram. Mas foi preciso para que um novo ciclo, sabe? Só que assim, vocês têm que entender que perdoar não significa conviver. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa fazer novamente. Sabe, perdoar significa se libertar. Deus não disse para você perdoar e conviver. Deus não disse para você perdoar e receber novamente. Não. Ele disse para você perdoar e amar, mas você não tem que conviver. Você não tem que aceitar novamente. Você tem que se libertar. Olha pra dentro de você. Ó, eu falei que o vídeo ia ser rápido, eu já tô eu aqui falando. Mas sei que eu vou falando. E aí vai vindo situações, sabe, na minha cabeça, de pessoas que vão conversando comigo, de situações que eu vou vendo. E eu falo, gente, eu preciso, esse povo precisa de cura, esse povo precisa de libertação, esse povo precisa de amor. Mulher, olha pra dentro da tua casa. Mulher, quando você souber o tamanho da tua força, você pode mudar o mundo. Submissão não é apanhar. Submissão não é ser humilhada. Sabe? Ser submissa não é nada disso. A gente precisa entender as palavras. A gente precisa aprender a ouvir. Eu preciso aprender a ouvir. Esses dias eu tava numa discussão aqui com meu esposo e eu falei pra ele, você não me escuta. E aí ele olhou pra minha cara e falou, mas você também. E eu não escuto. E eu preciso aprender a ouvir também. Então a gente tem um aprendizado diário, buscando melhora. Mas a gente tem que buscar uma melhora todos os dias. Mas a gente precisa fazer algo diferente para nossa família. A gente não pode deixar o mundo acabar com o princípio mais forte que existe, que é a família. A gente não pode deixar o mundo acabar com a família. A gente não pode deixar as crianças se destruírem por falta de amor. A gente não pode deixar o celular roubar os nossos filhos. A gente não pode deixar a falta de mesa roubar a nossa família. Olhe para dentro da tua casa enquanto ainda dá tempo. Eu amo demais vocês. E eu quero muito, muito que vocês vejam a transformação que eu vivi. Porque eu sei que é possível. Porque eu mudei. Deus tirou da minha vida todos os vícios. Eu fumava, eu bebia, eu ia pra balada, eu já saí com homem casado, eu ficava na noitada, eu achava que eu não precisava de ninguém pra nada. E Deus me restituiu de tudo isso. Deus me transformou numa outra pessoa. E Deus pode fazer isso com você. Deus pode restituir a tua família. Não deixa o mundo, não deixa o diabo acabar com a tua família. Não deixa. Os teus filhos, o teu marido é o teu bem mais precioso. Por mais que o cenário hoje não diga isso. Por mais que o cenário não diga isso. Olhe para tua casa, olhe para tua família, olhe para dentro de você.
Saia da televisão, saia do celular, saia desse mundo de mentira. Olhe para dentro da tua casa, que é um mundo de verdade. Para de achar que o corpo perfeito, que a mulher linda, que aquela... ela às vezes nem feliz é. Aquilo ali é tudo mentira. Vai buscar a felicidade que está do teu lado, que está dentro de você. Vai dizer eu te amo para quem está dentro da tua casa. Vai rir, vai brincar com os teus filhos enquanto você tem a oportunidade de fazer isso. Vai buscar Cristo enquanto você tem a oportunidade de fazer isso. Eu tenho orado desesperadamente por isso. Para que Deus visite lares, para que Deus visite corações, para que Deus me permita mudar mulheres, mudar corações, porque se eu conseguir mudar uma mulher, já é muita coisa, porque se eu mudar uma mulher, essa mulher vai mudar uma mulher e assim a gente vai mudando. E quando a gente viu, a gente já mudou um monte. Não é sobre dinheiro, é sobre paz, é sobre amor. Nossos princípios estão mudados. Nós estamos buscando coisas diferentes. Nós precisamos primeiro ter uma estrutura emocional. E aí nós vamos deslanchar. Nós vamos ter tudo que o Cristo pode nos dar. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Ele é dono de tudo. E Ele vai nos dar tudo. Não vamos ter falta de nada. Mas olha para o teu coração, mulher. Cura você. A partir de que você curar, você vai curar todo mundo à tua volta. Olha para dentro de você. Não deixe que o mundo destrua a tua família. Não deixe que o mundo rouba a tua vida. Não espera a sua família ser destruída para você abrir os teus olhos, para você acordar, para você voltar para casa, para você voltar para Cristo. Se ninguém quiser ir, volte sozinha. Você é o pilar. Volte sozinha. Os outros vão voltar. Tem guerras que a gente só vence de joelho. Tem guerra que a gente só vence de joelhos. Eu passei por tudo isso. Nada que eu tô falando pra vocês é aleatório. Não é porque eu não passei. Eu passei por tudo isso. Eu enfrentei tudo isso dentro da minha casa. Eu enfrentei guerra espiritual, eu enfrentei depressão. Eu enfrentei tudo isso aqui dentro da minha casa nesse último ano. Só que eu achei um Deus que me transformou no que eu sou agora. Ele me deu uma paz que excede todo entendimento. E eu vou curar mulheres, porque esse é o meu propósito de vida. Eu vou curar mulheres. Eu vou fazer com que vocês olhem para você. Eu vou fazer isso. Eu vou levar a palavra de Cristo aonde quer que eu for, enquanto tiver ar nos meus pulmões. Porque eu fiz uma aliança com Deus e eu não vou quebrar. Eu vou curar mulheres. Eu vou ensinar vocês a serem livres. Eu vou ensinar vocês a empreender, a mostrar para vocês que vocês são capazes, do mesmo jeito que eu sou, até muito melhor que eu. Eu vou. Que nem esse sol que tá batendo aqui, ó. Eu vou. Mas olhe para você. Agora o que eu posso fazer é isso, é falar para você. Olhe para você. Se ame, se cuide. Não destrua a tua família com as suas próprias mãos. Não coloque Satanás dentro da tua casa. Cuide de você, cuide da tua família, cuide dos teus filhos. Guerra a gente vence de joelhos. Guerra a gente vence de joelhos. Faça uma oração com o seu coração.
Se você não tiver nada para falar, não conseguir falar de tão quebrada que você tá, Cristo vai ouvir o seu coração. Cristo vai ouvir cada lágrima que sai dos teus olhos. Cada lágrima que sai dos teus olhos. Quantas vezes eu ajoelhei e só saía lágrimas, mas todas elas Ele ouviu. Todas elas. O meu testemunho não é para você entender que é possível. Para você entender que é possível. Cuide de você, cuide do seu coração. Deixa Cristo cuidar de você. Se de repente isso que eu estou falando aqui não é para você, mande para alguém. Mande para alguém que você sabe que precisa ouvir, que precisa de cura. Porque às vezes você pode salvar uma alma. Às vezes você pode salvar uma família, você pode salvar uma vida. Se a gente se unir, a gente tem uma força que vocês não vão imaginar. Se a gente se unir em oração, nós somos mulheres, nós somos mães, nós somos filhas amadas. Cristo mandou os homens amar-nos como Ele ama a igreja. Então vocês imaginam como Ele nos ama. Sintam o amor de Cristo. Sintam o amor de Cristo. Por favor, sintam o amor de Cristo. Deixa Cristo curar vocês. Deixa Cristo curar vocês. Eu amo vocês demais para ver vocês se destruírem. Deixa Cristo curar vocês. Fiquem com Deus. Sejam fortes, sejam corajosas. Vocês são mulheres, vocês são guerreiras. Vamos juntas salvar as nossas famílias, salvar os nossos filhos, salvar os nossos casamentos. Não é demagogia, é amor. É amor. E eu vou. Se eu conseguir salvar uma família, uma vida, uma mulher, eu já vou estar fazendo o meu propósito. Vamos juntas. Se ama. Se ama. Jesus te ama. Deixa Ele te amar. Fica com Deus.